és digno, Senhor, não há outro além de Ti. Obrigado, Pai, porque você é imutável. Obrigado, Senhor, porque você não muda, você continua sendo o mesmo. Obrigado, Pai, porque você é bom e a sua bondade nos acompanha. Aleluia, obrigada, Jesus, porque essa é a verdade, a sua palavra. Essa é a verdade. Obrigada, Jesus, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Nós não estamos aqui para fazer só mais um culto, nós estamos aqui para te adorar, porque nós te amamos. Obrigada, Jesus, porque isso não é só palavras bonitas. Obrigada porque é real. A sua palavra é real e ela funciona. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sabe, essa semana eu estava no Instagram e uma moça famosa postou a foto do dia e estava chovendo, estava um dia bem feio assim, cinza. E ela postou e ela escreveu assim: vocês não sabem como esses dias me afetam. E na hora o Senhor falou para mim que o clima não define o que vai acontecer no meu dia. Um clima não define se a bondade de Deus vai me alcançar naquele dia. Um clima não define nada. Porque essa palavra é real. Sabe, traga a memória para você hoje aquilo que o Senhor já fez por você. A Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança para continuar. Sabe, teve uns dias atrás eu estava muito cansada. Estava muito cansada. E tudo dizia para eu desistir. Para eu olhar para trás e para eu falar: nossa, mas naquela época era tão bom, era tão confortável. E o Senhor falava para mim assim: traz à memória aquilo que te dá esperança. Porque se eu fiz uma vez, eu certamente farei de novo. Se eu fiz uma vez, eu certamente vou fazer de novo. Obrigada, Jesus, porque Tu és fiel. Obrigado porque a sua palavra é a verdade. Um clima não define se nós vamos estar felizes em um dia. Um clima não pode nos afetar porque nós estamos sobre uma rocha que não falha. Nós estamos sobre um Deus que não falha. Obrigada, Jesus, porque você continua sendo o mesmo. Obrigado porque você continua sendo o mesmo e por isso nós te exaltamos. Nós te exaltamos pelo que você é e você é bom. Você é bom. Você é bom. Obrigada, Jesus, porque você traz descanso para nós. Obrigada porque a sua palavra é um lugar seguro. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não podem ser abalados. Obrigado, Pai, porque nós somos como a árvore plantada junto à corrente das águas, cujas folhas não murcham e nós damos frutos no tempo certo. Obrigado, Pai, porque nós confiamos na sua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Podem sentar. Vou ser bem breve. Semana passada eu estava em uma aula de biologia e uma professora, a gente estava falando sobre a porcentagem da ciência, sobre a vacina e essas coisas. E a professora apresentou um que tinha 99,9% de eficácia. E uns alunos perguntaram por que não era 100%. E ela falou que a ciência ela não pode dar 100% de eficácia, porque ela não controla as coisas. E cada caso é um caso. E na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou para mim: se você viver
E se você cumprir exatamente tudo aquilo que está aqui, isso traz 100% de eficácia. A palavra ela não vem com 99,9% de chance das coisas funcionarem. A palavra de Deus ela vem com 100% de chance das coisas funcionarem. Sabe, a Bíblia vai dizer em Mateus... Só um minuto. A Bíblia vai dizer em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E a Bíblia, ela traz isso. Jesus fala que ela é imutável, ela não muda. Sabe, a Bíblia fala que Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, essa palavra, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e vai ser para sempre. Ela é um lugar seguro. Quando nós vivemos ela de forma íntegra, ela funciona. E esse ano, como meu pai disse até domingo, no culto da virada, quem esteve aqui viu que o que aconteceu aqui foi sobrenatural. E todo mundo recebeu muitas promessas para esse ano, do que queria acontecer. E na primeira semana do ano de 2022, muita coisa aconteceu lá em casa. E foi tudo de uma vez. E o Senhor falou muito isso para mim, porque foram vindo várias informações do diabo, falando assim, mas você não recebeu um monte de promessas? O Senhor não disse que esse seria o ano de avanço? O Senhor não disse que esse seria o ano de rompimento? E olha o tanto de coisa que aconteceu. E eu precisei permanecer crendo. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, sobre permanecer crendo. E eu vou olhar um pouco para a história de Isaac. Abraão, não precisa abrir, vai ser... Abraão é chamado por Deus, em Gênesis 12, ele tinha 75 anos e foi a primeira vez que Deus falou para ele que ele seria pai de muitas nações. E ele tinha 75 anos. A maioria, certeza todo mundo aqui sabe da história. E entre quando ele recebeu a promessa e entre a Sara ter Isaac, foram 25 anos de espera. E Deus trazendo a memória para ele daquilo que dava esperança para Abraão. Mostrando a areia do mar, as estrelas do céu. E Abraão permaneceu crendo e Isaac nasceu. Então, Sara morre. E chega a hora de escolher uma esposa para Isaac. Então, Abraão fala para o seu servo voltar na cidade dele e ir lá buscar a esposa dele. E o Abraão, ele pegou e falou, tá, mas como é que eu vou escolher ela? Basicamente, ele falou assim, seja guiado, fala com Deus que ele vai te guiar. Então, ele chegou lá e ele falou, olha, a moça que chegar... Estou resumindo bastante a história, mas a moça que chegar e der água para mim e para os meus animais, essa vai ser a esposa dele. Então, Rebeca veio, fez tudo isso. Os pais dela liberaram ela. E Deus escolheu a esposa de Isaac de forma milagrosa. Então, depois que Isaac casa com Rebeca, ele descobre que Rebeca é estéril. Mas Isaac, ele era o filho da promessa. Era a partir de Isaac que a descendência de Abraão seria numerosa. E Deus que escolheu a esposa dele. Como é que pode? Deus escolher a esposa daquele que seria o filho da promessa. A partir dele, a descendência de Abraão seria numerosa, como as estrelas do céu, como as areias do mar. E, de repente, Deus escolhe uma mulher para ele que é estéril. Isaac, ele tinha duas opções. Ou ele permanecia crendo naquilo que Deus disse para o seu pai e pela promessa que existia sobre ele, porque existia uma pressão de ele deveria continuar aquilo que Deus tinha falado, aquilo que o pai dele esperou 25 anos para acontecer. Ou ele ficava com a instrução que ele tinha recebido do natural, que a mulher dele não poderia ter filhos. Porém, Isaac, ele sabia do que Deus tinha feito com a mãe dele. Isaac, ele sabia que Deus já tinha feito todo o percurso para que ele nascesse, tudo o que aconteceu. Então, ele foi criado no meio onde ele era a promessa.
E ele tinha essa opção. Ele tinha a opção de ficar com aquilo que Deus falava ou de ficar com aquilo que o natural falava. E quando a minha semana lá em casa começou, a gente tinha duas opções. Ou a gente ficava com a promessa que a gente recebeu, ou a gente ficava com aquilo que o diabo estava dando, aquilo que o diabo estava mostrando. Então, a Bíblia fala que Isaac orou. A Bíblia não entra muito em detalhes, mas eu gosto de imaginar Isaac orando. Eu acredito que Isaac orou assim, falou, Senhor, você prometeu. Você prometeu, e se você fez uma vez, você vai fazer de novo. Porque a Bíblia não diz que Isaac esperou, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, ele orou com fé, porque Deus respondeu logo para ele. E eu acredito que ele se posicionou e falou assim, não, Senhor, você fez uma vez, você vai fazer de novo. Sabe, às vezes a gente acha que as promessas de Deus é algo monótono. Mas não, a gente recebeu a promessa, mas a gente precisa de alcançar com fé ela. E às vezes a gente está cheio de promessa na nossa vida e acreditando que aquilo vai acontecer, porque vai acontecer. Mas quando a dificuldade vir, se a gente não se posicionar, aquilo não vai acontecer. Então, Isaac, ele se posicionou, ele falou, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu sei que aquilo que você diz é verdade. Eu sei que o que você falou funciona. Funcionou com meu pai, vai funcionar comigo e eu vou ter filho. E aconteceu. Tanto que, eu acho tão engraçado que na Bíblia, até então, nunca tinha falado sobre gêmeos. E Rebeca teve os primeiros gêmeos da Bíblia. Sabe? E isso dá muito para o que acontece hoje em dia. A gente recebe promessas e a Bíblia ela é cheia de promessas para nós. Nós temos promessas de que seremos prósperos, nós temos promessas de que o nosso futuro será grandioso, nós temos promessas de que Jesus voltará, nós temos muitas promessas sobre uma vida com cura divina. Sabe, se a gente não agarrar essa palavra e crer que ela funcione, que ela traz 100% de verdade, as coisas não vão acontecer. Então, a gente precisa ser como Isaac, a gente precisa se posicionar, crendo no que ele falou e acreditando que vai acontecer. Acreditando que aquilo que ele falou é a verdade. Acreditando que, mesmo se as circunstâncias dizem que não, ele falou que sim. E se ele falou, não é porque vai acontecer, é porque já é. E eu tive uma fase que eu tive muita dificuldade de confiar no Senhor. Não conseguia confiar em Deus. E isso gerou em mim muitas consequências, como ansiedade. Eu fiquei uma pessoa ansiosa, porque eu não conseguia me deleitar sobre o que Deus falava. Eu lembro que teve algo que foi libertador na minha vida. O pastor Gleison falou aqui, que teve um pastor, não lembro se foi o pastor Bud, não lembro quem foi, assim, por algo. E ele falou que tinha escrito na borda da Bíblia dele, se a Bíblia diz, eu acredito e ponto final. E eu lembro que eu escrevi nas minhas 2 Bíblias, na capa, e colei no meu guarda-roupa. E eu, literalmente, vivi aquilo de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Todas as vezes que a dúvida batia e que Deus falava assim, mas você é curado, você está passando por isso. Se a Bíblia diz, eu acredito e ponto final. Se a Bíblia diz, eu acredito e ponto final. E eu vou dizer para vocês que essa palavra funciona. Sabe, eu já estou muito melhor do que antes. Não vou dizer que, quando as situações vêm, eu, às vezes, ainda me pego um pouco ansiosa. Porém, a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. E a gente precisa entregar para Ele. A Bíblia fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos fazer conhecidos dEle as nossas aflições. E eu tinha dificuldade de entender isso, porque eu pensava, meu Deus, mas Deus sabe. Por que eu preciso dizer? Mas é como se você... Sabe quando você precisa conversar com alguém, você coloca para fora e você fica... precisava falar e aliviado. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Você fala para Ele e fala assim, pronto, já aconteceu. Sabe, viver sobre trazer à memória aquilo que te dá esperança é fundamental na vida do cristão. Porque, às vezes, a gente se esquece com muita facilidade aquilo que Deus fez de bom.
E quando a gente traz a memória, quando a gente acredita naquilo que Deus fala, e quando a gente renova a nossa mente, a gente fica forte. Eu não sei vocês, mas teve uma época que eu tenho muito essa impressão, quando eu estou cansado ou quando eu estou pensando em muita coisa, e eu paro para realmente meditar na palavra e colocar para dentro essa verdade, eu me sinto tão forte. Eu falo, meu Deus, é isso, é verdade essa palavra. Sabe, isso funciona. A gente não está ensinando aqui uma fórmula de bolo para você, mas a gente está mostrando que isso aqui é real. Está mostrando que isso aqui funciona, e se aconteceu para uns, certamente acontecerá para você, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Sabe, existe uma verdade em cima da sua realidade, e essa verdade é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia disse, vai acontecer. Queria chamar o louvor para subir. E sabe, eu queria te convidar hoje a você realmente trazer à memória aquilo que te dá esperança. A você lembrar aquilo que Jesus fez por você. Você lembrar das promessas que Ele fez e você olhar para aquilo que está dizendo que não vai dar certo e você realmente responder com a boca. Falar sobre isso. Sabe, eu aprendi aqui na igreja, mas a minha mãe me ensinou muito sobre isso, a você responder aquilo que o diabo diz para você. Isso é libertador. A responder a voz que está na sua cabeça. Sabe, eu lembro que teve uma fase que eu ouvia muito isso, e era sobre o meu futuro. O diabo falava assim, olha, você não vai ter um futuro bom. Você não vai conseguir chegar onde você quer. E aquilo tentou me paralisar por muito tempo. Muito tempo. Até que eu peguei um versículo, que eu até brinco lá em casa, que é o versículo da minha vida. Peguei aquele versículo e a Bíblia diz que deveras, certamente eu terei um bom futuro e a minha esperança não será frustrada. Quando eu descobri esse versículo, eu peguei isso para mim. E toda vez que o diabo chegava e falava assim, você não vai conseguir. Você não vai ter um futuro bom, é tarde demais. Eu falava, deveras. Certamente eu terei um bom futuro e a minha esperança não será frustrada. Sabe, eu falava isso, eu acho que eu falava esse versículo para mim mesmo umas 50 vezes em um dia. E ele ia embora. O pensamento ia embora, porque a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe, como eu disse no início, isso não é só palavra bonita, isso é real. Isso é real. O que a Bíblia diz é real e funciona. Funciona. Sabe, pega versículos, cola nos lugares e declara a palavra. E quando o diabo chegar para você para dizer assim, olha, não vai dar certo. Quando o cansaço vir e você pensar em desistir, você fala, não, mas a minha perseverança vai ter ação completa. Eu não vou voltar atrás, porque o mesmo Deus que me trouxe até aqui, Ele vai continuar me levando aonde Ele quer. Sabe, Ele é bom e essa verdade dura para sempre. Obrigada, Senhor, por ser a nossa esperança. Obrigado, Pai, porque você é um lugar seguro, aonde nós confiamos naquilo que você diz. Obrigada, Jesus, porque funciona. Obrigada porque funciona. Obrigado porque essa palavra funciona. Obrigado, Pai, é real. Obrigado porque é real essa palavra. Obrigada, Jesus, porque se funcionou uma vez, certamente vai funcionar. Obrigado porque nós não vamos nos perder no caminho. Nós vamos permanecer fazendo aquilo que é a sua vontade. Nós vamos permanecer fazendo a sua vontade. A sua vontade. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é bom.
Obrigado porque o mundo lá fora não pode mudar aquilo que nós temos por dentro. Obrigado porque o mundo lá fora não pode mudar aquilo que nós temos dentro. Obrigado, Pai, porque nós somos ousados no Senhor. Obrigado porque nós não aceitamos nenhuma instrução que o diabo nos dá. E nós vamos nos levantar com ousadia como Isaac. E nós vamos falar a sua palavra. Nós vamos declarar a sua palavra. E nós vamos permanecer acreditando. Nós vamos permanecer acreditando porque é real. Porque funciona. E porque funciona, nós acreditamos. E porque funciona, nós continuamos crendo nessa verdade. Obrigado, Pai, porque sua palavra fala para o fraco dizer: eu sou forte. Ainda que nós não estamos vendo, nós somos fortes em Ti. Obrigado, Pai, por forças sendo renovadas. Obrigado, Pai, pelo cansaço sendo trocado por força. Obrigado, Senhor, porque você diz que nós daríamos frutos no tempo certo. E vai acontecer. Nos ajude, Pai, a perseverar. Nos ajude a nossa perseverança, igual diz em Tiago, ter ação completa. Para que nós sejamos perfeitos e em nada deficientes. Nos dê coragem, Pai, para sobreviver nesse mundo. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós queremos permanecer olhando para o autor e para o consumador da nossa fé. Obrigada, Jesus, porque é leve. Obrigada porque é leve. Obrigado porque não é pesado. Obrigado, Pai, pelas suas habilidades sendo cada vez mais visíveis na vida deles. Obrigado, Jesus, por provisão chegando. Obrigado por cura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque você é bom. Comece a agradecer Ele pelas coisas que têm acontecido. Comece a agradecer Ele pelos livramentos que Ele tem dado para você. Pela provisão que tem chegado na sua casa. Obrigado, Jesus, porque você continua sendo o mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você não falha. Ainda que o natural pareça impossível, se você disse, vai acontecer. Se você disse, vai acontecer. Pai, nós queremos chamar mais. Nós queremos chamar mais. Nós não queremos ter a nossa vida como preciosa, mas o importante é fazer e é viver a sua vontade. Obrigado, Jesus, porque nós somos ousados. Obrigada, Jesus. Ei, nós somos ousados. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque é verdade. Aquilo que você diz é verdade. Aquilo que você diz é verdade. Eu creio em acontecerá. Obrigado, Pai, porque é real. É real e a sua palavra funciona. Eu creio em acontecerá. Sua palavra funciona. Obrigado, Jesus. Porque se você fez, certamente você fará de novo. Obrigado porque se você fez, você certamente fará de novo. Obrigado, Pai, porque nós cremos nisso. Nós cremos e é verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado.